Paz do Senhor a todos, vou falar sobre o servo de um centurião. Mas antes de começar eu vou orar. Pai, mais eu vim diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes e agradecer, Pai, por todos os dias me dás uma palavra que é para trazer aqui todas as semanas. Oh Pai, obrigada por esta palavra, oro para que possa aumentar mais a nossa fé e que possa trazer mais pessoas à salvação, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que muitas almas sejam alcançadas, para que o teu nome seja cada vez mais exaltado e glorificado e que Jesus seja sempre o centro das nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Mateus capítulo 8, verso 5 a 13, que diz assim, o tema é o servo de um centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados à minha ordem. E digo a este vai, e ele vai, e outros vêm, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger dos dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, acho que vocês já sabem sobre o centurião, né? Que procurou, que entrou pronto, quando Jesus entrou em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião que foi procurar pelo Jesus porque ele tinha um servo, que era muito, que ele amava muito, um servo, que se encontrava doente, que se encontrava paralítico, estava doente e estava muito violentamente, estava atormentado. Então ele pediu a Jesus que se podia curar o seu servo. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião disse, não, basta só uma palavra e ele será sarado. Então, porque aqui diz, o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Então Jesus tinha se oferecido, mas ele disse, não, disse para Jesus, eu não sou digno que entres no meu telhado. Porquê? Porque ele reconheceu a autoridade de Jesus. Reconheceu, ele é um centurião romano. Reconheceu a autoridade de Jesus. Ele disse, basta só uma palavra. Depois o centurião disse, depois o centurião disse assim, pois também eu vou ler de novo. O Senhor respondendo disse, o Senhor não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de será. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo, a este vai e ele vai, e outro vem. Vem e ele vem. E o meu criado faz isto, ele faz e ele o faz. E então ele reconheceu a autoridade de Jesus. E Jesus maravilhou-se com isso. Porque ele nunca viu uma fé tão grande. Ele disse, basta só uma palavra. O centurião disse para Jesus, basta só uma palavra e o meu servo será sarado. E Jesus ficou-se maravilhado de recordar duas coisas. É a fé que o Senhor teve quando disse a Jesus, basta só uma palavra. E o fato dele dizer que ele não é digno de Jesus entrar na sua casa, no seu telhado, na sua casa. Porquê? Porque ele reconheceu também a grandeza e a autoridade de Jesus. Reconheceu. E maravilhou-se. Então Jesus maravilhou-se ouvindo isto e disse aos que seguem, disse assim para aqueles que seguiam Jesus, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo, depois Jesus disse, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão. Muitos virão a Jesus. Jesus disse assim, nunca vi uma fé tão grande, nem mesmo no meio dele, mesmo do povo do meio de Israel. E encontrei tanta fé assim. Ele disse, muitos virão todos, nações virão do Oriente e do Ocidente, para eles se sentarão na mesma mesa com Abraão. Se converterão, vão ver também do Ocidente, outros também do Ocidente e do Oriente que vão se entregar também, que vão também entregar a sua vida a Jesus e vão se sentar à mesa com Abraão. Então, e de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó nos reinos dos céus.
porque esse centurião, que era romano, né, não parecia mesmo parte, não parecia a parte, mesmo parte do povo de Israel, da parte de Jesus. Ele disse que nunca achou tanta fé assim pelo seu próprio povo, ele nunca encontrou uma fé tão grande assim. Então, vem de um centurião romano que a declarar, a dizer para Jesus, passou uma palavra, e depois reconhecendo também a autoridade de Jesus. Então, Jesus ficou tão maravilhado com isso. Eu não, então, é verdade, porque eu até no meu próprio povo não vi tanta fé assim. E aqueles virão muitos do Oriente e do Ocidente que vão se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, nos reinos do céu, que se vão também converter. Depois Jesus disse: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exterior, e ali haverá prantos de ranger dos dentes. Então disse Jesus, o centurião: vai. Jesus disse ao centurião: vai, como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou, porque por causa da fé do centurião. Ele teve fé, não duvidou. Só uma palavra. E por causa, Jesus disse: vai, conforme a tua fé, assim vai ser. Então foi mesmo. Naquela hora o seu ser foi curado. Então, o que é que isso nos mostra? Que a fé move montanhas, assim, a fé e as obras. Ele creu, esse centurião creu, reconheceu a autoridade de Jesus, que ele pode tudo, que ele tem autoridade. Então, e assim somos nós também, às vezes nós que já conhecemos às vezes a palavra, a gente às vezes até duvida que Deus pode fazer tudo, Ele pode, mesmo aos olhos dos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Então, é essa palavra que eu quero deixar aqui, que espero que possa aumentar a vossa fé, que a gente deve seguir o exemplo do centurião, que ele só disse: basta só uma palavra, o meu servo será curado. Basta só lançar uma palavra, o meu servo será curado. Ele reconheceu que Jesus pode, ele teve fé, não duvidou, não duvidou, mas creu sem ver, sem Jesus ir lá na casa dele para orar para o seu servo, só disse só uma palavra, sem ver. Ele creu que Jesus, lançando essa palavra, ele fez o seu servo ia ser curado. Então é a fé, ele tinha uma fé tão grande que nem Jesus achou diante mesmo do seu povo, o povo, que aqueles que o seguiam diante do povo de Israel, nem viu essa fé. Então ele ficou tão admirado como é que não vem dele, mas veio de um romano essa fé. Então é isso que eu quero deixar aqui, que nós devemos crer que Jesus ele pode tudo, de acordo com a vontade dele, que Deus, tudo é possível aquele que crê, quando nós cremos. E às vezes a gente duvidamos, somos incrédulos, porque diante das tribulações a gente vê o problema maior que Jesus. A gente pode ver o exemplo também exemplo dos discípulos quando Jesus estava lá no barco e eles estavam com medo, mas eles não precisavam ter medo porque Jesus estava lá. Então eram homens de pequena fé, Jesus estava lá, eles não deviam temer, né? Então, por isso é que esse Jesus ficou tão admirado com a fé, que ele nunca viu uma fé tão grande como essa, de um centurião que é romano. E é isso que eu quero deixar aqui, sobre o servo de um centurião. Quando esse centurião foi pedir para poder Jesus curar o seu servo, que ele amava muito. Então eu espero que vocês tenham entendido. É pequeno esse tema, por acaso que me chamou muita atenção, que veio essa palavra por acaso no meu coração, esse exemplo, que Jesus ficou admirado, com tanta fé que ele não viu. Ele diz: basta-se uma palavra. E ele foi humilde, ainda por cima esse centurião foi humilde, reconheceu que ele não é digno que Jesus vá para a casa dele, né? E reconheceu a autoridade de Jesus e teve fé, não duvidou, teve fé que ele pode curar, basta só lançar uma palavra. E naquela hora o seu servo foi curado por causa da fé. E Jesus, conforme tu creste assim será, né? Ele disse assim: vai, como creste seja feito, como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado se sarou. Então é isso que eu quero deixar aqui. E eu espero que essa palavra possa aumentar da vossa fé. Ficam na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.